Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz de Cristo esteja nos seus corações. Nós continuamos em viagem, mas passamos por aqui para fazer um vídeo pequeno, ok? Eu quero dizer a vocês que eu estou feliz com aqueles que têm se inscrito no meu canal. E para se inscrever é só clicar no link que tem abaixo do vídeo. Aí você vai abrir e lá vai dizer inscrever. Aí você se inscreve, ok? E também, se puder compartilhar, curtir, eu vou agradecer muito, tá bom? Olá pessoal, tudo bem? Vamos comentar hoje sobre uma parte do Novo Testamento que está escrito no livro dos Hebreus, né? Carta aos Hebreus. Quem escreveu, né? Não se sabe o escritor da carta, não sabemos. Alguns atribuem a Paulo, outros a outros autores. Mas o importante é que a mensagem é verdadeira, né? É fiel e era necessário para a época em que o cristianismo estava sendo iniciado, né, na face da terra. E nós escolhemos aqui o capítulo 10, né, aos Hebreus, e os versículos 30 e 31, que diz assim: Pois conhecemos aquele que disse: Minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. 31. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E aí, esses versículos aí, a gente está falando de que a gente não pode, né, resolver os problemas por conta própria, né? Quando a gente é injustiçado, eu sei o que é isso, ser caluniado, ser injustiçado. E então a gente deve entregar na mão do Senhor e não a gente querer resolver por conta própria, né? Porque Deus não se agrada, porque esses versículos aí mesmo é para a gente saber que dele é a vingança. Se tiver que fazer alguma coisa, é ele que vai fazer, não somos nós, né? Quando é caso de justiça, a justiça faz, mas Deus a si mesmo ele vai cobrar daquela pessoa, né? Eu me lembro até uma vez que uma pessoa me caluniou há muitos anos atrás e eu pedi a Deus justiça. Hoje eu até tenho medo de pedir a Deus justiça, porque eu tenho dó depois da pessoa, né? Aí depois eu vi que Deus permitiu uma situação muito difícil na vida dessa pessoa. E ela acabou mandando me pedir orações e tudo. Eu orei por ela, porque eu fiquei muito com pena e preocupada com a situação dela. Então, Deus ele faz justiça, né? Ele é justo. Então, se a gente pedir e a gente tiver com a consciência tranquila e limpa, claro que Deus vai responder, né? Então, agora eu não peço mais assim, né? Eu falo, Senhor, faz segundo a tua vontade. Porque se pedir justiça, ele vai fazer justiça. Ok? Então, ali no final do versículo, no outro versículo diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Aí as pessoas assim, não, mas Deus é amor, né? Que Deus não vai deixar acontecer nada, Deus é amor. Deus é amor, mas a Bíblia diz que ele é fogo devorador também. Se ele é justo, ele vai fazer justiça. Ele faz justiça com amor, mas ele faz justiça. Quando você quer bater umas varadinhas nas perninhas do filho, que agora não pode mais, né? Quando a gente levava umas varadas, né? Que foi muito bom no meu caso. Às vezes a mãe dizia depois, fiquei arrependida, não queria, porque os pais e as mães amam, mas eles corrigem. E Deus é assim mesmo. E na Bíblia diz, né, que ele é como um pai zeloso, que ele corrige aqueles que ele ama. Tem uns que ele não corrige porque ele já largou de mão, né? Já entregou na mão de Satanás, como diz na Bíblia, e já deixou, porque não tem mais salvação. Mas quando ele corrige, dá graças a Deus, porque ainda tem jeito. Aí nós vamos no outro versículo, né? Só para ilustrar essa passagem que você citou aí, lembremos que Jó sofreu e ele era justo. E Deus permitiu que ele sofresse de uma forma difícil de entender. Nem Jó entendia o que ele estava passando. Porque ele perdeu toda a riqueza que tinha, perdeu a família
os filhos, sobrou só a esposa, e ele perdia todos os seus bens. Ele era o mais rico do Oriente. Aí no caso dele Deus fez uma aprovação para que ele, né, provar a fidelidade dele com Deus. Então, aí a gente fica sem entender mais como Deus permitiu que isso acontecesse. Mas permitiu, mas no futuro Jó foi lembrado por ele e Deus curou a sua enfermidade, restaurou os seus bens e restaurou a família. E tudo que ele perdeu, ele passou até em dobro. As riquezas, então, né? Deus é justo, né? Deus é justo. Vamos para o segundo versículo. No próximo versículo, que é capítulo 13 e versículo 17. Capítulo 13, versículo 17. Diz assim: obedecei a vossos pastores, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aí, tá vendo? É uma das coisas que hoje também é muito assim, criticado, né? Porque pastor não manda em mim, eu não vou falar nada com o pastor e tal, e assim, não respeita e não honra, né, o pastor que tem. É claro que nem todo pastor é pastor de verdade, né? Existe, desde o tempo de Jesus, né? Ele falou que tinha pastor de ovelhas, né? E tinha aquele que era o verdadeiro pastor, as ovelhas ouviam sua voz. Entendemos que pastor, ou certo ou errado, é uma autoridade. Sim. Da mesma forma que existe na política pessoas certas, pessoas erradas, que são autoridades. Exatamente. E a gente não pode desonrar, desacatar, né? A gente tem, se a gente acha que o pastor está errado, se a gente acha, não somos nós que vamos lá resolver, julgar, denunciar ou fazer motim, né, contra ele. Não, nós vamos orar porque nós cremos no poder de Deus. Nós cremos que ele é justo. Então, se a gente ora, bota na presença de Deus, pode ficar tranquilo que Deus vai tratar com ele. Mais dias, menos dias, Deus vai tratar com esse pastor, entendeu? E Deus é falso pastor e Deus vai mostrar, né, no mundo inteiro que ele é falso pastor e ele vai se sair mal. E a Bíblia está cheia de exemplos dessa natureza. Pessoas que se diziam fiéis e obedientes e depois era o contrário e foram punidos por Deus, né? E muitos que se rebelaram contra o povo de Deus, a exemplo do faraó, também foi punido. Sim. Então Deus ele não permite que a sua palavra deixe de ser cumprida. Quando ele fala, aquilo que ele disse vai acontecer, ou cedo ou tarde. Às vezes a gente fica achando que está demorando, mas quando ele promete alguma coisa, a pessoa que estiver na mira dele vai cair nesse versículo aí. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Né? E a gente tem que seguir, né, os exemplos. Não é seguir o pastor ou qualquer líder, seja ele quem for, de uma forma assim, idólatra, que ele pode estar errado, pode fazer o que for, né, que você aprova, que você... Entendeu? Você não pode ir contra, você tem que entregar na mão de Deus, mas você também não precisa seguir esse mau exemplo dele, né? A Bíblia manda seguir o exemplo, né, do seu pastor, mas é até um versículo antes desse aí, manda que siga também o exemplo do seu pastor, né? Mas porque ele estava falando de um pastor verdadeiro, que tem temor e que tem amor pelas suas almas, pelas almas de Jesus, né? Então, ele vai dar conta, os pastores vão dar conta das almas que chegaram na igreja. E outra coisa, hoje em dia ninguém quer ter pastor, ninguém quer ter igreja, né? Quer ficar por conta própria. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou, não é isso que está na Bíblia. Todas as pessoas que desejam seguir a Cristo,
eles têm que ficar submissos a uma autoridade espiritual. E essa autoridade espiritual é representada pelo pastor, pelo líder, pela pessoa que Deus colocou ali para cuidar daquele rebanho, daquele grupo de pessoas, para ensinar a palavra, para trabalhar na vida deles, ensiná-los como diferenciar as coisas santas das que não são, né? Porque a conversão é rápida, às vezes é rápida, mas às vezes ela demora. A regeneração é um pouco demorada. E é preciso de ter um orientador, igual tem na universidade, né? A pessoa vai defender alguma tese, ele tem um orientador. E o orientador é o pastor, porque ele vai transmitir aquilo que... e ele também vai. Que ele aprendeu, aquilo que ele viu na Bíblia, aquele que se manifestou na vida dele. E o pastor também, ele vai ter muito trabalho com os membros, né? Que são consideradas na Bíblia como ovelhas. Ele vai ter muito trabalho. Por quê? Né? Na igreja tem o joio e o trigo, a gente já falou sobre isso. Então, toda igreja, toda denominação tem o mau cristão e o cristão que segue de verdade. Então, penso que esse pastor sofre com esses maus cristãos, sem ele poder arrancar, né, e jogar para queimar, jogar para o inferno. Porque ele não tem essa autoridade, né? Então, ele fica ali, tentando transformação na vida dessas pessoas. Outros, ele sabe que não vai ter transformação, mas ele sabe que se tirar dali, muitos outros que são bons não vão entender, né, e vão afastar de Deus. Então, é um caso muito difícil, gente. Ser pastor não é para qualquer um, não. E eu sempre pedi a Deus, eu não quero ser esposa de pastor. Porque a esposa de pastor sofre muito de ver o seu esposo sofrendo. Que eu conheci pastor assim, de passar noite e dia de joelho em oração, sem comer e sem beber, para Deus falar com ele sobre como resolver o problema de um membro desobediente. Então, gente, se Jesus não está aqui presente, mas ele colocou, né? E ele diz na Bíblia, ele colocou os pastores, os líderes. Então, nós devemos, ao sabermos que eles são honestos, que eles estão dentro da palavra, a gente precisa obedecê-los. Então, essa palavra aqui, eu queria que vocês refletissem, lessem também aí nas suas Bíblias, porque às vezes falam assim, onde é que está escrito que a gente tem que obedecer o pastor? Então, eu já estou mostrando aí. Hebreus, capítulo 13, né? Versículo 17. Aí está escrito que é para obedecer os vossos pastores. Agora, se você acha que aquela denominação está sendo dirigida por um pastor que não é o verdadeiro pastor, também hoje em dia você tem muito lugar, não tem desculpa. Você tem muitas outras denominações para você visitar e ver se está perto da sua Bíblia, se está cumprindo a tua Bíblia. Se está cumprindo a Bíblia, fique ali. Ah, mas tem alguém ali dentro que está errado. Deixa que no tempo certo Deus vai tratar com aquele que está errado. Né? Não é você que tem que resolver, né? Então, se você tem alguma coisa no seu coração contra o seu pastor, se você falou mal, se você murmurou, mas ele não sabe, mas Jesus escutou. Né? Deus vê tudo, ele viu. Então, a gente deve se humilhar, né? A pessoa deve se humilhar, ir lá na casa do seu pastor, pedir uma audiência com ele, dizer que é uma coisa séria para poder falar só você e ele e Deus. E aí você vai pedir perdão, vai confessar que falou contra ele e ele vai te perdoar e Deus também. Porque, né, tudo, tem um outro versículo que diz, tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu. E tudo que desligar aqui na terra será desligado no céu. Então, é importante, sim. Pastor é importante. Então, vocês entenderam a mensagem? Viu o quanto é importante, né? A gente fazer a leitura da Bíblia periodicamente, porque ela é que tira todas as dúvidas, né? Sana todas as dúvidas que as pessoas, porventura, têm, né, no seu coração. Como foi falado aqui, né, sobre os que estão certos, que estão errados, a Bíblia fala sobre
a parábola do joio e do trigo. É. Então, o Já joio tem até um vídeo sobre isso. precisa conviver com o trigo, até o momento da colheita. Porque se arrancar o joio, você arranca também o trigo, É, junto, e né? aí não vai colher nada. É verdade. Então, tem o tempo certo para o joio ser arrancado. Não, e também o joio, ele ajuda a gente a ser mais fiel. Porque a gente começa a ver aquele que não é murmurador, né? A gente, se não for murmurador, a gente começa a ver e a gente começa a passar a querer ajudar aquela pessoa. A gente fala assim, não, eu vou ajudar essa pessoa, né, a melhorar, a se converter, eu vou aconselhar, eu vou orar. Então, assim, ajuda até a gente, né? Essas pessoas existem para que a gente também se firme mais com Deus. Então, fiquemos por aqui, né? Sim. Já trouxemos aqui esse comentário, que vocês meditem e cada um também faça aqui o seu comentário, né? O seu like e a sua inscrição, para que possamos levar cada vez mais pessoas a entender estas particularidades da Bíblia Sagrada. Eu creio que no próximo vídeo a gente já vai estar fazendo um vídeo em casa, né? No nosso estúdio. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Até mais.